Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 963. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, ele, o meu amigo, o monstro, Michel Silva. Grande Michel Silva, olha ele aí. Firme, forte, graças a Deus aqui na luta, né, Michel? Grande abraço. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Um esforço da paróquia, um esforço muito considerável e sinto uma honra imensa de participar desse projeto da paróquia, comandada pelo Padre Miquelino. A paróquia cresce cada vez mais, é impressionante como quando a igreja vive para Cristo, porque a igreja é santa, perfeita. A igreja não tem defeitos, não tem mácula, porque ela foi instituída por Deus, mantida pelo Espírito Santo. É impressionante isso. Essa verdade a gente percebe claramente quando os componentes da igreja vivem para Cristo e vivem para os sacramentos. É impressionante como a paróquia se desenvolve, é impressionante como a paróquia consegue agir, é impressionante como a providência de Deus se manifesta de forma claríssima. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nisso. Veja, quando as pessoas que estão na igreja, sejam elas, os religiosos e os leigos, têm como foco principal Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e fazer o que Ele mandou: ide por todo o mundo e ensinai, pregai, batizai. Sabe, quando as pessoas na igreja têm esta consciência clara e põem em prática, a providência de Deus se manifesta de forma claríssima. Sabe, é impressionante isso, é impressionante. Então você percebe que as missas são lotadas, a fila para a confissão dá volta. Aos domingos, na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, você tem várias missas, e em todas as missas, menos na missa das 8 horas da noite, você tem confissão. Então, um padre está celebrando e um ou dois padres estão no confessionário. As missas são abarrotadas, e a fila para o confessionário vai dando volta. É impressionante. É impressionante que os leigos vão chegando de montão para participar da paróquia e para servir na paróquia. A quantidade de leigos e leigas que trabalham com a evangelização na paróquia, que trabalham com assistência a quem sofre, que trabalham com carentes, é impressionante a quantidade e a qualidade. Não é só o número, é a qualidade. Veja, Deus vai trabalhando, vai burilando as pessoas na medida em que as pessoas se colocam em favor do bem comum e buscam amar a Deus sobre todas as coisas. Buscam viver na obediência, buscam viver no ensino da igreja. E é impressionante como as pessoas vão sendo transformadas. Gente, se você chega na paróquia, você vai encontrar todo tipo de gente. Você vai encontrar pessoas que estão começando a caminhar, pessoas que já estão caminhando há muito tempo, pessoas que carregam traumas terríveis, pessoas que já têm cura profunda desses traumas, pessoas que não sabem lidar com o catolicismo, pessoas que têm profundo conhecimento do catolicismo. Quer dizer, é uma profusão de situações e aos poucos você vai enxergando, na medida em que você participa disso, a transformação, a cura que Deus realiza. Então, não tem como você viver nesse mundo hoje distante de Deus. É uma insanidade você não estar presente numa comunidade que vive para Cristo, que vive para os sacramentos. Eu fico realmente muito, mas muito grato a Deus que na sua infinita providência
permitiu que eu viesse morar pertinho da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, permitiu que eu pudesse frequentar essa paróquia como paroquiano. Eu me casei nessa igreja, eu participo dessa igreja, eu participo dessa realidade de evangelização, eu participo como leigo, minha esposa participa como catequista, meus filhos participam como acólitos. Quer dizer, é uma graça que não tem tamanho, não tem preço, é imenso. Então, a verdade é muito simples. Nós precisamos voltar a ser parte da igreja. Quando batizados, nós nos tornamos um com Cristo. Gente, isso é imenso demais. Isso é muito grande. Ser humano nenhum merece esse tipo de dádiva que Deus dá. Ser humano nenhum merece esse amor que Deus tem por todos nós, e esse amor é manifestado justamente na igreja. Jesus, ao estabelecer, ao instituir a sua igreja, ele vem manifestar o amor infinito de Deus pela humanidade. Então, a igreja é um sinal claríssimo de amor infinito que Deus tem pela humanidade. Então, se você não participa da igreja, se você não está diante de Cristo, agindo através dos sacramentos, e isso é a igreja, sabe, você está perdendo algo de valor eterno. Você está perdendo a vida no sentido mais profundo. A nossa existência só tem sentido quando é vivida para Deus e em Deus, na igreja. Não é ficar em casa, eu rezo de vez em quando, eu peço perdão a Deus direto. Gente, isso não existe. Nós fazemos parte de um corpo místico, que é Cristo. O nosso batismo conferiu a cada um de nós sermos igreja. E a igreja, como ação de Cristo sacramental, é um sinal de amor eterno de Deus pela humanidade. Então, quando eu me afasto de Deus, eu me afasto do amor de Deus. Então, não tem sentido, é um negócio que não é lógico, é ilógico, é irracional. Se afastar da igreja é irracional. Eu não gosto do padre, eu não gosto das pessoas que vão. Gente, nós todos somos pecadores. Nós todos somos frágeis. Nós todos somos cheios de problemas interiores que precisam ser curados. E a igreja é esse hospital de corpo e alma. É um hospital para o corpo e para a alma. É a Santa Casa. Em todos os sentidos. Quer dizer, veja, eu não suporto o padre. O padre fala muita coisa que eu não concordo, que está contra o catecismo da Igreja Católica. Então vai buscar uma outra comunidade. Vai buscar uma comunidade onde o padre age de acordo com o catecismo da Igreja Católica. Mas não abandone a igreja. Não abandone os sacramentos. Não abandone esta ação maravilhosa de Deus em favor da humanidade através da igreja. Cristo quis agir no mundo depois de sua ascensão através da igreja. Percebe? Não foi através de outro meio. Quem nos salva é Cristo, quem nos resgata do pecado é Cristo, quem nos cura é Cristo através do Espírito Santo e da sua ação curadora da segunda pessoa da Trindade. Mas ele faz isso através da igreja. Ele não faz isso fora da igreja. Eu sou protestante, eu não vou na igreja católica e lá tem cura também. Tem cura lá também porque existe a igreja católica. Porque se não houvesse a igreja católica, não existiria cura nos protestantes. Não existiria ação do Espírito Santo nas comunidades protestantes. Existe a ação do Espírito Santo nas comunidades protestantes por causa da ação de Cristo através da igreja. Veja, isso é sério. Muitas vezes nós perdemos de vista a seriedade que é estar na igreja. A igreja não é um local para você ser famoso, ser conhecido, ganhar dinheiro, fazer um lobby para ter mais paciente, para ter mais cliente, para dar vazão ao seu lado autoritário, para dar vazão ao seu lado de tristeza. Não, a igreja é aonde Cristo age. E todos nós precisamos da ação direta de Cristo em favor das nossas vidas. Porque todos nós carregamos as consequências do pecado original e todos nós carregamos as consequências dos nossos pecados. Eu ouço hoje muito, a culpa do pecado, a culpa dos problemas das pessoas é culpa da sociedade.
Será? Será que é tudo culpa da sociedade e eu não carrego culpa nenhuma? Será que as decisões que eu tomo e me levam para caminhos errados é culpa da sociedade ou é minha culpa? É muito fácil eu terceirizar a culpa e é terrível, porque quando eu terceirizo a culpa, quando eu estou terceirizando a culpa, eu estou fugindo da verdade. Cada decisão de pecado que eu tomo, quem tomou fui eu. A decisão quem tomou fui eu, não foi a sociedade que tomou por mim. Se eu me deixei ser manipulado pela sociedade, a culpa também é minha, porque eu não fiz força para sair da manipulação ou para entender como eu sou manipulado. Então não é assim, sabe? Tudo é culpa dos outros, tudo é culpa de terceiros, e eu sou o bonzinho, eu sou o coitadinho. Para com isso. Sabe, está na hora da gente sair dessa loucura insana. Nós somos aqueles que escolhemos os caminhos. Ou eu escolho o caminho que Deus propõe, através dos mandamentos, e tenho na igreja a luz e a força para escolher esses caminhos e viver nesses caminhos e perseverar nesses caminhos, porque é justamente pela ação do Espírito Santo que eu tenho força para perseverar nos caminhos de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, que nos chega pelos sacramentos, eu não teria nem a luz para entender qual que é o melhor caminho e como continuar nesse caminho, apesar de todas as tentações e dificuldades. Sem a ação sacramental, nós nunca teríamos isso. Veja, o povo de Israel não conseguiu ser fiel. O povo de Israel, a história do povo de Israel é uma história de afastamento e retorno, afastamento e retorno. Não existe aqui uma história de perseverança, salvo pouquíssimos, que eram os pobres de Javé. Que, por exemplo, eram aquelas pessoas que compreenderam que, durante séculos de história, eles compreenderam que eles não poderiam mais depender de si mesmo, dos poderes, dos poderosos, até mesmo dos religiosos da época. Que eles só poderiam depender de Deus, e esses eram os pobres de Javé. Esse resto, esse pouquinho, foi o que mais nobre surgiu do povo de Israel, da primeira aliança. Sabe? O povo de Israel, como qualquer outro povo, tem as pessoas boas e as pessoas más, mas como missão de religiosa que eles tinham, o grande exemplo que vem para a humanidade são justamente aquele restinho de judeus que voltaram lá da Babilônia como escravos, e reconstruíram Israel, e uma parte desse povo esperava a chegada do Messias e estava disposta a se entregar totalmente à ação desse Messias. A grande parte desse povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. Só fora este pequeno grupo. Então, esta é a elite de séculos e séculos da relação de Deus com o povo de Israel. Então é importante demais que a gente compreenda que sem a força do Espírito Santo agindo dentro da gente, nós não temos força. Nós não temos como entender e como enxergar a feiura do pecado e a beleza de viver para Deus. Então esta ação do Espírito Santo, Jesus conquistou por nós. E essa conquista é derramada através da igreja. Então eu preciso da ação do Espírito Santo em meu favor. Eu preciso da ação, do poder do Espírito Santo para eu manter o meu caminho em Deus. Agora, se eu escolho viver longe de Deus, longe da igreja, longe dessa força, eu vou colher as consequências. E a culpa não é dos outros. Não é do empresário, não é do rico, não é do branco, não é do homem, não é... A culpa é minha. Eu fiz a escolha, eu não aceito o caminho que Deus propõe. Eu me recuso a servir a Deus. Eu quero servir ideologias, eu quero servir partidos políticos, eu quero servir ao homem, e eu quero servir a mim mesmo. Então, isso é muito sério. Então, a culpa dos problemas do mundo não está fora de cada um de nós. A culpa dos problemas do mundo está dentro de cada um de nós. E quando a gente assume a nossa parte, a nossa responsabilidade, e suplica a Deus que Deus possa corrigir isso, o mundo se torna mais
mais sadio, mais justo, mais maravilhoso, mas não mais perfeito. Porque a perfeição de uma sociedade só vai ser conseguida e atingida quando Cristo voltar, na segunda vinda dele. Cristo veio a primeira vez e trouxe junto consigo o reino de Deus. O que é reino de Deus? É onde Deus reina. Nós não temos mais noção do que é um reinado, porque não existe mais praticamente reis e rainhas nesse mundo. O que existe são alguns países, por exemplo, como a Inglaterra, em que o rei, atual rei, é uma figura decorativa, não tem poder, não tem ação efetiva. Então, nós não temos mais noção do que é um reinado. Só que Deus quer estabelecer nesse mundo um reinado. Nós perdemos essa consciência clara. Nós perdemos a consciência do que significa um reinado, porque não existe mais reinado. Sabe, a partir do iluminismo, os reinados todos foram caindo um atrás do outro. Por sinal, essa era uma das prioridades das pessoas que propuseram o iluminismo. Destruir os reinados. Eles estavam certos ou estavam errados? Aí a história é quem vai dizer. Mas o que Deus quer que haja um reinado, isso não tem a menor dúvida. Porque ele mandou o filho dele. E o filho dele é o rei dos reis. Então veja, um dia quando Jesus voltar na glória, nós vamos enxergar a glória do rei. E nós estaremos debaixo da ação deste rei glorioso, não mais a ação das consequências do pecado. Então, quem vai corrigir todos os problemas e todas as injustiças da humanidade é a volta gloriosa de Cristo, porque aí ele vai estabelecer o reino de Deus nessa terra. Até lá, cabe a nós levar as pessoas para a igreja, para onde elas vão encontrar Cristo, que é o rei, e este rei vai reinar no coração de cada um de nós. E este rei reinando no coração de cada um de nós, nós estamos, aí sim, aptos para minimizar os problemas nesse mundo. Na medida em que Deus vai nos curando. Caso contrário, não existe. Caso contrário, são narrativas, são histórias e são mentiras. Porque você vai vendo, ao longo do tempo, ao longo dos séculos, que as injustiças continuam, que as consequências das injustiças são cada vez mais graves, que o mundo hoje se tornou um mundo frio, gelado, onde as pessoas não se amam, não se gostam, não se admiram, não se ajudam, não pensam mais no bem comum. A sociedade hoje, seja ela dirigida pela centro, pela direita ou pela esquerda, é uma sociedade que perdeu o sentido do bem comum, perdeu o sentido do reino de Cristo, porque se afastou da igreja e se afastou de Jesus. Então, é importantíssimo que a gente possa partilhar essas verdades com vocês. É importantíssimo que vocês possam ser conosco caminhos de evangelização, caminhos de transformação para os outros, até a vinda de Cristo. Veja, eu vou ser, no meu julgamento, quando eu morrer e meu corpo se separar da minha alma espiritual, a minha alma vai direto para o julgamento. Não fica vagando, não fica indo para lá e para cá, não vai para outros corpos. Não, a minha alma é específica para o meu corpo, porque a minha alma forma o meu corpo, não forma outros corpos. Cada alma ao seu corpo, cada corpo com a sua alma. Não existe reencarnação. Veja, então não existe uma fábrica de almas no sentido humano. O que existe é Deus criando cada alma individualmente e dando a esta alma a capacidade de ser habitada por Deus. É isso que move cada ser humano. Então, essa alma que me dá capacidade de pensar, que me dá capacidade de amar, que me dá capacidade de agir, porque é ela que dá forma ao meu corpo, e o meio pelo qual nós agimos é o corpo, que é matéria, e a alma é imaterial. Então, a nossa alma vai estar em julgamento no exato instante que ela se separa do corpo. Vai direto para o julgamento. E Deus vai me cobrar o que você fez. O que você fez em favor do bem comum. Em outras palavras, você amou o próximo?
ou você viveu só para você? Que é exatamente como o mundo ensina que a gente viva hoje. Desde a pré-escola até a universidade, os jovens vão aprendendo a ter uma vida fechada em si mesmos, egoístas, vaidosos, prepotentes. Sabe, mas a culpa é de quem? É de todos nós, que em silêncio permitimos que isso acontecesse, que isso fosse acontecendo. Foi arrancado das nossas formações o direito de sermos cristãos, de sermos formados para o bem comum, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A sociedade, movida por poderes impressionantes humanos e demoníacos, foi arrancando essa estrutura cristã do mundo e nós ficamos em silêncio. E nós permitimos. E nós não nos levantamos contra isso. Nós nos acomodamos. O importante é que eu esteja bem, tranquilo e sossegado, o resto tudo bem. Veja, Deus é bonzinho. Veja o perigo que é o bonismo, essa visão totalmente distorcida do cristianismo. Sabe, essa visão torpe do cristianismo, bonismo. O importante é ser uma boa pessoa. O que é ser uma boa pessoa? Sabe, é ficar quietinho diante dos absurdos que são feitos contra o cristianismo, contra a igreja e contra Cristo, e contra os cristãos. Nunca se mataram tantos cristãos como nesses 2 séculos, 20 e 21. Em 2000 anos de história da igreja, os primeiros 300 anos da história da igreja foram anos de profunda perseguição sangrenta. Mataram-se milhares e milhares de cristãos, os primeiros 300 anos. Mas nesses últimos 2 séculos, 20 e 21, a quantidade de cristãos mortos é incomparável. E todo mundo em silêncio, ninguém abre a boca, ninguém fala nada, ninguém se coloca contra. É absolutamente absurdo, é hediondo. E nós seremos cobrados disso tudo. Nós, leigos, que não estamos nem aí para a igreja, não estamos nem aí em servir a igreja, em servir ao próximo. Gente, a gente é formado na cara dura para viver para si. O jovem sai de uma faculdade sabendo trabalhar uma determinada área. E ponto. Não está nem aí pelo que acontece ao redor da gente. É formado para isso. E nós permitimos que isso acontecesse na cara da gente, debaixo do nariz da gente. Então, veja, é muito sério. Então, não adianta a gente ficar chorando, não adianta a gente ficar culpando os outros. O que adianta é reconhecer, perceber o erro, os nossos pecados de ação e de omissão e trabalhar. Arregaçar as mangas e voltar a formar uma sociedade que tenha, em primeiro lugar, consciência de Deus. Deus é o Senhor da minha vida, não sou eu. Não é o dinheiro, não é uma ideologia, não é um partido político, não é uma bandeira. É Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Veja, nós não aprendemos na faculdade, na escola, em lugar nenhum, filosofia. Agora está começando a querer voltar. A gente não tem ideia de filosofia, de religião, de antropologia, não tem ideia de nada. O cidadão sai de uma faculdade como um técnico, seja em que área for. Técnico naquela área. O cara faz economia e só sabe economia. O cara faz administração, só sabe administração. O cara faz medicina, só sabe medicina. Não tem noção de sociedade, de bem comum, de religião, de nada. Então, é um absurdo. É um absurdo. Veja, os jovens são formados num pressuposto de que eles já têm um conhecimento inato. Tem nada. Não existe esse negócio de deixar o jovem descobrir o conhecimento que está dentro dele. Isso é uma balela, isso é uma mentira. Se nós não formarmos os jovens, se nós não dermos matérias específicas, conhecimento específico, eles não vão ter. Sabe, ninguém tem dentro de si uma formação religiosa. Se a igreja não der formação religiosa, a formação religiosa não vai vir do alto, no sentido milagroso. Vem a partir do momento que você começa. Se você começa a estudar, Deus derrama. Aí vem do alto. Mas se
se não começar a estudar, se nós não fizermos a parte da gente, se nós não orientarmos e ensinarmos, pegar pela mão e ensinar, é a mesma coisa com a matemática. Se eu não pegar pela mão um jovem e falar 2 mais 2 é 4, ele não vai saber que 2 mais 2 é 4. É mentira deslavada, é uma visão equivocada e marxista de dizer que o ser humano sabe e tem que deixar a escola, a única função da escola é fazer com que aquilo que o ser humano já sabe venha para fora. Como que ele sabe português? Como que ele sabe matemática? Como que ele sabe física, química, geografia, história, inglês, francês, latim? Se ninguém ensina? Quer dizer, então, é um projeto de destruição do ser humano. O ser humano precisa ser formado. Pegar o ser humano pela mão desde criancinha e formar base, mais base, sabe? Aprender honestidade, aprender universalidades, aprender matemáticas, aprender ciências, aprender história, aprender filosofia. O ser humano, religião, o ser humano precisa receber formação. Se nós não formarmos o ser humano, ele vai ficar informe, sem forma. Percebe? Tudo que nós recebemos pelos sacramentos, nós recebemos em semente. A vida sobrenatural que nós recebemos no sacramento, ela chega como semente. Ela também precisa crescer, ser formada, ser desenvolvida. Então, é extremamente necessário que nós voltemos a formar os nossos jovens em todas as áreas. Não é uma descoberta do ser humano, o ser humano precisa descobrir. O ser humano não sabe tabuada, gente. Como é que um cidadão vai para a vida sem saber tabuada? Como é que um ser humano vai andar neste mundo sem saber uma segunda língua? Como é que o ser humano vai aprender a lidar com as dificuldades do ser humano se o ser humano não tem noção de quem ele é e de como ele funciona? Cara, isso é um absurdo. Então, por quê? Porque são projetos humanos que queriam tirar Deus do centro e provocar uma nova civilização sem Deus. Quer dizer, isso é luciferiano, isso é demoníaco. Foi Lúcifer que falou, eu não preciso de Deus, eu não aceito a vontade de Deus, eu faço a minha vontade. Nós precisamos de Deus para tudo. Então, você participar de um projeto de evangelização é básico. Você participar da formação dos seus filhos em casa e na escola é básico. Como é que a escola não forma mais jovens que saibam pensar, pegar um texto, ler, e entender aquele texto e responder perguntas em cima daquele texto. Eu tinha um professor de português no São Bento. No São Bento. Toda aula, ele chegava antes de começar a parte de gramática e tudo mais, colegial, hein? Ele dava um texto para todo mundo ler e todo mundo tinha que interpretar aquele texto. E ele chamava a gente lá na lousa, cada dia ele chamava 2 ou 3 para interpretar o texto. Então, está aqui o texto. Leiam e vai daqui 5 minutos, 10 minutos, eu vou chamar 3, 4 pessoas aqui para a gente interpretar esse texto. Interpretação de texto. O que significam as palavras, qual que é a sequência das frases, por que as frases foram construídas daquele jeito, qual que é o sentido que está por trás disso, esse sentido é um sentido realmente literal ou tem algum outro sentido escondido por trás? Quer dizer, você era obrigado a ler e lá na frente interpretar aquilo que você tinha lido. E depois escrever. Tinha que fazer um resumo. E a cada dia ele pegava os cadernos de todos nós para ler o resumo que nós fizemos da aula e do texto. Aonde que acontece isso hoje? A maior parte dos jovens não sabe interpretar um texto. A pessoa pega um trecho da Bíblia e não sabe ler o trecho da Bíblia. Não tem uma interpretação humana, mas nem isso tem. Quer dizer, então, é muito sério. A pessoa não consegue mais pensar. A televisão fala alguma coisa e todo mundo abaixa a cabeça e abana, não, tá certo, é isso mesmo. Ninguém questiona. Nós recebemos hoje, atualmente, pela mídia, informações brutalíssimas, terríveis,
manipuladíssimas ao extremo, e todo mundo engole isso como se fosse normal, como se estivesse tudo certo, porque quem está falando é a imprensa, quem está falando é o artista. Gente, pelo amor de Deus, nós não sabemos mais entender o que é lógica, fazer a lógica funcionar na cabeça da gente, questionar o que está sendo falado. Nós nos deixamos manipular. Veja, quem manipula hoje, quem está... A política se tornou não a arte do bem comum, se tornou a arte brutal de manipulação. E a gente acata e aceita tranquilamente, como se fosse algo normal. Não é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Então está na hora do ser humano ser transformado. E quem pode transformar o ser humano? Jesus Cristo. Quem pode refazer o ser humano? Jesus Cristo. Quem dá forças para a gente viver essa realidade necessária de transformação? Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Isso tudo não chega pelos sacramentos da igreja. Então, eu tenho muita preocupação com os rumos que nós estamos tomando como civilização. Fala a palavra de Deus, o próprio Cristo pergunta, quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? Olha que pergunta. O próprio Cristo faz essa pergunta. Quando ele voltar na glória, encontrarei fé nessa terra? Você já leu o livro do Apocalipse? É um livro difícil de ler. O último livro da Bíblia. É um livro cheio de símbolos, é um livro cheio de significados, de sentidos, de imagens, que a gente precisa aprender a interpretar isso. Quem ensina isso para a gente é a igreja. Eu não ouso ler o livro do Apocalipse sem ter a orientação profunda da igreja, senão eu não vou entender nada do que está escrito lá. Eu vou interpretar de forma completamente equivocada. Então, Deus deu para a autoridade, para a igreja, para ela ensinar a gente ler a Bíblia. Você pega o livro do Apocalipse, é um livro simbólico. Ele traz o que no livro do Apocalipse? A vitória de Cristo sobre o mundo. E junto da vitória de Cristo, o sofrimento da humanidade perante a ação demoníaca contra Cristo, que atinge a humanidade. Então, o livro do Apocalipse é um livro de vitória. Não é um livro de terror, de medo. Quer dizer, ele simplesmente retrata as consequências do pecado na humanidade. E essas consequências, elas são terríveis. Guerras, fomes, líderes terríveis, sabe? Homens que destroem outros homens. Você pega o que Hitler fez, o que Stalin fez, o que Mao Tse-tung fez. Mataram milhões de pessoas, gente, milhões. Sabe? Veja, ideologias para humanamente reverter as grandes injustiças do mundo. Então, as ideologias propõem soluções mágicas, só que são destrutivas. E para essas soluções mágicas acontecerem, é necessário uma ditadura brutalíssima. E as pessoas engolem isso como se isso fosse certo. Veja, e abandonam Cristo, que transforma o ser humano por dentro. E ficam brigando entre si para saber qual ditador vai ser colocado no poder, para resolver os grandes problemas de injustiça do mundo. Tudo mentira. Então, veja, é necessário que nós saiamos dessa situação em que o próprio Cristo alertou a humanidade que nós chegaríamos nisso. Haverá fé sobre a terra quando eu voltar? Haverá evangelização quando Cristo estiver voltando na sua glória? Ou o mundo vai estar como está, começando a ficar agora, completamente longe de Deus? Vivendo para satisfazer, ora o comodismo, ora as paixões, ora as ideologias. Então, veja, são escolhas que a gente faz. A igreja está agindo no mundo há 2000 anos, ensinando a fazer a escolha correta. Por isso que a igreja é atacada profundamente por fora e por dentro. Por isso que determinados grupos de pessoas terríveis perceberam, porque eles atacavam a igreja por fora. Durante muitos séculos, quando nós estivermos estudando a história da igreja, nós vamos ver isso. Por isso que eu espero que a gente consiga estudar a história da igreja. Justamente por causa disso também. Porque a igreja, durante muitos séculos, foi atacada por fora. Os inimigos da igreja, sempre a igreja, desde quando Cristo
andou neste mundo, porque Cristo é a cabeça da igreja. O demônio atacou a Cristo. O demônio tentou matar Cristo. Tentou destruir Cristo. Cristo se deixou morrer, se deixou matar ao se entregar por nós na cruz. Mas antes disso, Cristo foi atacado pelo demônio de forma direta, querendo matar Cristo. Desde quando ele nasceu, até quando ele estava pregando lá em Jerusalém e nas cidades todas ao redor antes de ir para Jerusalém. Ou você acha que Cristo não passou por perseguição brutal? Justamente pelos religiosos da época, os que deveriam encontrar em Cristo e ver Cristo o grande Messias, o grande rei de Israel. Mas eles se recusaram a enxergar a verdade. Alguns enxergaram e se recusaram a aceitar, porque iam perder privilégios. O que são privilégios nesse mundo frente à vida eterna? Nada, é pó, menos que pó. Veja, então essa realidade precisa ser conquistada de novo. Nós precisamos voltar a ser de Deus. Nós precisamos voltar a buscar, a colocar Deus sobre o centro da nossa existência e viver por Cristo na igreja. E aí sim servir aos irmãos. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, nós nunca iremos servir aos irmãos de forma adequada. A gente pode até achar que está servindo e não está. Veja, então, são coisas muito sérias. E é por isso que nós precisamos estudar, aprender e participar. Então, eu quero agradecer demais aqui as mensagens que eu recebi no dia 29 do mês passado, né? Maria Cícera, Deus te abençoe. Muito obrigado, Maria. Que Deus te abençoe também. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite a todos. Obrigado, viu, Maria Cícera? Deus te abençoe, tá? GM Hansten Procópio. Boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Boa noite, GM. Um grande abraço, tá? Muito obrigado pela presença. Meu amigo Zé Roosevelt Martos, esposa da dona Clélia. Muito bem, olha eles aí aqui. Boa noite, doutor Antônio Miziara. Paz e bem, amém. Parece-me que você vai passar por alguma cirurgia, né, Zé? Eu fiquei sabendo aí por terceiros. Me manda uma informação, não sei se é cirurgia ou uma endoscopia, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza do que eu ouvi. Gostaria que você me desse um retorno para a gente poder, como comunidade, rezar por você, tá bom? Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. Obrigado, Marlene. Fátima Cardoso, boa noite, com muitas bênçãos. Muito obrigado, Fátima. Angelina Lima, boa noite, doutor Paulo. Gratidão, obrigado, Angelina, boa noite. Magda Gonçalves Barbosa, catequese diária, muito obrigado. Que bom que vocês estão aqui comigo. E as outras mensagens eu leio no outro programa. Então, que a gente possa realmente participar dessa nossa formação com essa garra, com essa vontade. Quero te pedir ajuda, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar onde eu não consigo chegar. Sabe, o programa ele vai das 8 da noite até as 9h30 pela Rádio 9 de Julho, pelos 1.600 kHz da Rádio 9 de Julho. Então é um programa que você já conhece e está recheado de música, e essas músicas ajudam a gente a meditar, a pensar naquilo que está sendo ensinado. Agora, esse mesmo programa vai pela internet, a internet da Rádio 9 de Julho, vai pelo Facebook e pelo YouTube. Agora, quando você estiver participando desse nosso programa do Kairos Tempo de Graça, pelo YouTube ou pelo Facebook, dá joinha. Sabe, participa, escreva, faça algum movimento para que a internet perceba que o programa tem quem veja, tem quem participe. Se nós só escutamos e não participamos, e não damos joinha, não fazemos uma observação, não fazemos um comentário, que nem todo esse povo aqui fez, a internet interpreta que, olha, o programa não tem visualização, as pessoas não estão interessadas. E não é isso que acontece, a gente sabe que as pessoas estão interessadas. E eu sei que você vai participando do programa, não na hora, você vai ouvindo o programa ao longo do dia, ou da noite, ou do dia seguinte. Então, por favor, me dá um joinha, manda o seu comentário, dá um ok para o programa, para que a internet possa compreender que o programa tem, sim, visualizações e tem, sim, penetração. E conforme o controle da internet vai percebendo isso, ele vai abrindo o programa para mais pessoas. É uma forma que você tem de me ajudar, tá bom?
Então, eu conto com o carinho de vocês, eu conto com a participação de vocês, eu conto com a intercessão de vocês. Eu peço paciência, né, porque nós estamos estudando, estamos terminando o estudo sobre esse resumo do Espírito Santo e logo, logo nós já vamos voltar a estudar a vida de oração. E ao estudar a vida de oração, nós vamos chegar no Pai Nosso e terminado o estudo sobre o Pai Nosso, que é um estudo muito bonito, terminamos o Catecismo da Igreja Católica. Veja, um projeto que teve começo, meio e está chegando no seu finalzinho. Um projeto lindo, um projeto abençoado por Deus, um projeto onde a Rádio 9 de Julho acreditou e abriu espaço à Paróquia Nossa Senhora do Brasil. A Paróquia Nossa Senhora do Brasil comprou esse espaço na Rádio 9 de Julho. Ela paga a Rádio 9 de Julho todos os meses. Então, justamente para você não ter que desembolsar nada para a Paróquia Nossa Senhora do Brasil. Mas, na medida do possível, ajude a Rádio 9 de Julho nessa empreitada de rádio católica. Nós precisamos de uma rádio católica que evangelize, que leve a boa nova de Cristo. Uma rádio que realmente propor Cristo, trazer Cristo, levar Cristo, amar Cristo e obedecer a Cristo. Então, eu te peço, na medida do possível, ajude a Rádio 9 de Julho, assim como a Paróquia Nossa Senhora do Brasil ajuda a Rádio 9 de Julho. Sabe? Assim como a Paróquia Nossa Senhora do Brasil paga o horário para esse programa Kairos Tempo de Graça, eu peço que você também ajude a Rádio 9 de Julho. Eu não vou receber nada dessa sua ajuda, nem quero. O que eu quero é participar deste movimento de evangelização. E a evangelização tem várias facetas, mas necessariamente a faceta primordial é ensinar, é formar para Cristo e para a Igreja. Então vamos retomar aqui nosso segundo bloco. Gente, vamos para o último sacramento. Vamos fazer uma revisão do último sacramento. Quer dizer, não é o último, mas eu deixei por último porque o mais importante é o sacramento da comunhão. Eucaristia, a Sagrada Eucaristia. Eu não sei você, mas eu não sei viver mais sem comunhão e confissão. Eu não sei viver mais. O crisma a gente já recebeu, eu já recebi o crisma, e o crisma para mim foi um universo sobrenatural aberto na minha vida. Foi um universo que Deus nos dá, da vida dele, e eu pude realmente pôr em prática isso na igreja. Na igreja. Agora, a comunhão, Jesus na Eucaristia está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, esta verdade é absoluta e é essencialíssima na vida da gente. Estou te dando um testemunho pessoal. Eu não consigo viver sem buscar confissão para poder comungar. Porque hoje as pessoas perderam a noção da importância da confissão e acham que pode comungar no estado de pecado grave. Pessoas que não se confessam há meses, há anos, vão na missa e comungam. Nós todos carregamos pecados brutais e esses pecados são pura treva. Como é que nós vamos entrar em contato com a luz absoluta que é Jesus Cristo, em corpo, sangue, alma e divindade, se nós estamos em pecado, gente? Isso é uma falta de respeito a Cristo, isso é uma falta de amor a Cristo, isso é uma falta de consciência de quem é Cristo e de quem é a Eucaristia, o que é a Eucaristia. A Eucaristia não é um símbolo, a Eucaristia não é uma imagenzinha, não é um cineminha, não é um faz de conta, é a presença real de Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Então, diante da Eucaristia, nós estamos diante do Senhor do céu e da terra, nós estamos diante de Deus. Nós comungamos Deus. No momento em que eu comungo Deus, Cristo está me transformando, Cristo está agindo pessoalmente em mim, cada célula do meu corpo está sendo tocada pela presença amorosa de Jesus.
Então, não é possível que eu não tenha essa consciência. Não é possível que em pleno 2025 nós achemos que a Eucaristia é só um símbolo, que nem os protestantes acham. Uma lembrança, algo que aconteceu lá atrás. Não, a missa é a atualização do sacrifício de Cristo. Por isso que a gente não bate palma na missa. Ah, não pode, a missa tinha que ser mais animada. Gente, nós estamos diante de Cristo sendo massacrado, isso é a missa. É o massacre de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Então nós estamos diante do sofrimento de Cristo e do sofrimento da humanidade que Cristo carrega sobre si na cruz e vence o demônio e ressuscita. Então a missa não é uma festa no sentido de ficar batendo palma, conversando. Nós estamos diante da atualização do sacrifício que Jesus realizou lá atrás. Não é um sacrifício novo que Jesus está realizando. Ele está atualizando o que ele fez há 2000 anos atrás na cruz, em cada missa. Por isso que a gente não bate palma na missa. Por isso que a gente não, sabe, nós precisamos compreender o que está acontecendo diante de nós, mesmo que os nossos olhos da carne não consigam enxergar plenamente. Nós estamos diante de uma liturgia. Então, é importante que eu possa começar esse estudo, esse relembrar pontos básicos da Eucaristia, da missa. Não vou fazer um novo estudo sobre o sacramento da comunhão, não vou fazer um novo estudo, que já está feito. Se você for olhar lá atrás, você vai ver que nós temos um estudo muito grande sobre a comunhão, sobre a Eucaristia. Então, eu vou fazer um resumo, mesmo assim é um resumo longo, por isso que eu deixei por último. Porque eu não sei muito bem quantas aulas nós vamos fazer sobre isso. Mas, com certeza, vai ser muito menos daquilo que nós já estudamos profundamente durante a nossa formação sobre o Kairos. Tá bom? Então, está tudo gravado na Rádio 9 de Julho. Todas as aulas, praticamente, do Kairos estão gravadas na Rádio 9 de Julho. Nós fizemos um estudo detalhadíssimo sobre os sacramentos, todos os sacramentos. Isso que nós estamos fazendo agora é só um resumo, para a gente entender a grandeza do Pai Nosso e para entender o sentido profundo da igreja, na pessoa do Espírito Santo. Então, é importante que a gente compreenda isso. Eu não vou fazer o mesmo estudo, mas é importante que a gente se coloque diante dessa realidade, tá bom? O Evangelho de São João, no capítulo 6, Jesus vai declarar algo que é absolutamente chocante, que é absolutamente impensável. Jesus vai falar: se você não comer da minha carne e se você não beber do meu sangue, você não terá parte comigo nem com Deus. Veja, Jesus não está falando de forma metafórica. Jesus não está falando isso no sentido de, olha, comer no sentido assim, metafórico, é uma parábola. Não. Jesus aqui está falando de forma literal. Se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não terá parte comigo. E se nós não tivermos parte com Cristo, nós não temos religação com Deus. Então, a Eucaristia, ela é absurdamente importante. Ela é totalmente importante. Ela é o centro da igreja e ela deve ser o centro da nossa vida. Por quê? Porque é presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. E Jesus aqui ele vai falar isso escancaradamente. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Diz assim. Então, versículo 53. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse capítulo 6 de São João, mas só para a gente entrar na realidade chocante e lindíssima da Eucaristia. Capítulo 6 de São João, versículos 53 e seguinte, diz assim: Então Jesus lhes disse: em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui, ele está sendo
claríssimo. Vamos mais um pouquinho? Aqui, um pouquinho mais lá na frente. Versículo 55. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida. E o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Gente, isso aqui veja, os protestantes, eles não conseguem entender isso aqui. Eles acham que isso é só um símbolo, e não é. Isso é literal. O próprio Cristo confirma que isso é literal. A minha carne é verdadeira comida, é verdadeiramente uma comida, não é um símbolo, não é uma parábola. Se você não mastigar a minha carne, se você não beber o meu sangue, literalmente. Literalmente. Jesus aqui não está brincando. Tanto não está brincando que quem estava escutando Jesus falar isso aqui ficou chocado e abandonou Jesus. Como é que eu vou comer a carne desse? Eu não sou antropófago? Veja, aqui, ó, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro, quem poderá admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde estava antes? O Espírito é que vivifica e a carne nada serve. A palavra que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem. Percebe, gente? Jesus aqui, ele está sendo definitivo. Ele está preparando a humanidade para comer literalmente a sua carne e beber o seu sangue. Gente, o sangue para o judeu era algo absurdamente importante, era símbolo de vida. Uma mulher que estava no período de menstruação, ou seja, ela estava perdendo o sangue, ela estava, assim, simbolicamente perdendo a vida. Se o marido dela tocasse nela, porque ela estava menstruada, ele já era considerado impuro, porque ele tocou no sangue, tocou na mulher que estava sangrando. Veja, a mulher era considerada no tempo menstrual dela impura. E aí vem Jesus e fala: você vai comer minha carne e vai beber meu sangue para os judeus. Quer dizer, isso é uma loucura, é uma insanidade, e é literal. Porque se eu não comer a carne de Jesus, eu vou sendo transformado à imagem de Jesus na medida em que eu comungo Jesus. É o contrário, conforme eu vou comendo, se eu pego, por exemplo, um pedaço de carne, eu não me transformo num boizinho ou numa vaquinha da onde veio aquela carne. Aquele pedaço de carne que eu comi, ele vai sendo digerido e eu vou sendo transformado naquilo que a minha alma forma, que sou eu. Então, as proteínas da carne eu vou usar para formar o meu corpo, as minhas células. E eu vou ficando, aquela proteína do bicho vai me dando elementos para que se forme este corpo. Mas quando eu comungo Jesus, eu não estou digerindo Jesus para Jesus fazer parte do meu corpo. Eu estou digerindo Jesus para fazer parte do corpo de Cristo. Isso é muito sério, gente. Então, essa realidade de que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, e nós precisamos comer sua carne e beber o seu sangue, foi o próprio Cristo quem nos deu, de forma claríssima. Um monte de gente abandonou. Os discípulos, os próprios discípulos, também ficaram atônitos quando eles entenderam que Jesus estava falando, que eles teriam de comer a carne dele e beber o sangue dele. Não era uma parábola, não era uma imagem, não era um símbolo, não era uma historinha. Eles compreenderam. O próprio Cristo pergunta para eles: vocês querem ir embora também? Pode ir. Aí Pedro responde, e aqui está no Evangelho de São João. Veja aqui, vamos ler aqui o versículo 66.
do capítulo 6. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele, Jesus, porque eles ouviram que eles deveriam comer a carne de Jesus e beber o sangue dele. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando e acharam aquilo um absurdo, inclusive um absurdo religioso. Esse homem está louco. Percebe? Como é que eu vou comer a carne? Só que eles não se deixaram guiar por Deus. E chega na última ceia, Jesus mostra como que se come a carne dele, como se bebe o sangue dele. Veja, isso aqui é o começo do processo da instituição da Eucaristia. Veja, desde o começo desse processo de instituição da Eucaristia, já houve esse escândalo. Porque o povo de Israel tinha uma relação muito séria dada pela lei em relação à carne, ao corpo, ao sangue. Percebe? Eles tinham uma série de regras que versavam sobre corpo e sobre sangue. Veja, uma pessoa que estava leprosa, ou seja, desculpa o termo, a carne já estava a doença da lepra fazia com que a carne se tornasse manchada, cheia de ferida. Então aquela carne era uma carne que estava contaminada por uma doença, e essa doença podia passar para os outros naquela época, não tinha tratamento. Então a pessoa que estava leprosa estava condenada a viver isolada da comunidade, a não chegar perto de ninguém. Se alguém chegasse perto dela, ela falava, se afasta, se afasta, se afasta. Quer dizer, essa pessoa era considerada maldita, porque tinha problema na carne. Aí vem Jesus e fala, olha, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não terá parte comigo. E um monte de discípulos, aqui não eram só os 12 discípulos que estavam escutando Jesus, era um monte deles. E esse monte abandonou, porque compreenderam perfeitamente que Jesus estava falando. E aí eles falam, como é que pode? O Messias propôs isso para a gente. Só que eles não deixaram seguir o processo, eles abandonaram Cristo antes do processo. Porque aí na Eucaristia, nós comemos literalmente o corpo de Cristo, só que na forma de pão. Você olha o pão, já não é mais pão. Quando ele recebe a ação do Espírito Santo na missa, ele se torna carne, mas ainda guarda o aspecto físico de pão e o gosto de pão. Mas é carne. Aquele pão se transformou milagrosamente no corpo de Cristo. Milagrosamente. Isso é seríssimo, gente. Então, eles não esperaram a formação total para chegar à conclusão. Eles abandonaram quando ouviram, de cara. Aí Jesus pergunta, versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam mais com ele. Versículo 67 do capítulo 6. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Veja, Jesus aqui ele é absolutamente incisivo. Se vocês quiserem ir embora, também vocês podem ir para os 12. Aqueles 12 que Jesus escolheu junto com Deus Pai, para serem as 12 novas tribos de Israel, o novo Israel, que é a igreja, os pilares da igreja. Veja, Jesus convivia com aqueles homens, sabe? E ele falou claramente para eles, olha, se vocês quiserem ir embora, pode ir, porque eu não vou voltar atrás. É exatamente isso. É isso que eu estou propondo, comer minha carne e beber meu sangue. Respondeu-lhe Simão Pedro. Aí você percebe como Pedro já estava tocado pelo amor de Cristo. Apesar de todos os limites de Pedro, apesar de toda a fraqueza de Pedro, apesar de toda a impulsividade de Pedro, apesar da falta de compreensão de Pedro em relação ao que Jesus ensinava, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado a Pedro, Pedro responde, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Veja que resposta, eu tenho vontade de chorar. Veja que resposta magnífica de Pedro. Pedro está falando, eu não entendo nada, a minha lógica não alcança o que o Senhor está falando, mas eu sei que tu és Deus.
Eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu és o Senhor dos senhores. E se o Senhor está falando, mesmo que eu não compreenda nada, mesmo que eu não faça ideia de como isso vai acontecer, eu só posso acreditar, só posso aceitar e me colocar nas suas mãos, porque de alguma forma você vai me orientar e vai me mostrar como fazer isso. Percebe que coisa impressionante? Pedro aqui está muito além do povo de Israel, que vivia pelas leis. Pedro aqui, tocado de forma externa, não interna, externa pelo Espírito Santo, compreendeu que Deus estava falando nessa hora, que Deus estava mostrando algo que era necessário a ação da graça santificante para que a gente pudesse compreender minimamente. Porque até hoje uma multidão de pessoas abandona Jesus na Eucaristia, abandonou Jesus na Eucaristia porque não aceita e não acredita. Pedro foi infinitamente mais cristão do que muitos cristãos de hoje. Só tu tens palavras de vida eterna. Que coisa magnífica. Que bondade a ação de Deus em favor de Pedro nessa hora. E que tristeza a multidão de cristãos que abandonaram a Eucaristia. E a multidão de católicos que desprezam a Eucaristia, que não estão nem aí para a Eucaristia, que acham que a Eucaristia é só mais uma cerimônia e monótona. Triste, né? Veja, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou, não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Olha, Jesus é impressionante. Jesus não fica dando tapinha nas costas. Jesus fala o que tem que falar, só que ele fala com amor, porque Jesus é amor. Então, Jesus fala a verdade, doa a quem doer. Sabe, ele percebeu, se ele fosse só alguém que procurava seguidores para ser famoso, para ser rico, para comandar, Jesus não falaria nada disso. Jesus não estava buscando seguidores, Jesus estava trabalhando para salvar a humanidade. E a carne dele é a salvação para a humanidade. O sangue dele é a salvação para a humanidade. Jesus não está buscando ser famoso, rico e acomodado, ser um rei imperador. Não, a glória de Deus está na salvação da humanidade. É magnífico aqui, sabe? Então, essa realidade de Cristo falando a verdade, doa quem doer, uma multidão abandonou Cristo e uma multidão continua abandonando Cristo todos os dias. Quando nós pecamos, nós também abandonamos Cristo todos os dias, mas nós voltamos arrependidos. Os nossos irmãos que se afastaram da Eucaristia se fecharam e fecharam para si mesmos esta ação divina e maravilhosa em favor da humanidade. O próprio Cristo se dando a nos alimentar. O próprio Cristo nos alimentando, porque Cristo é o Senhor da vida. E o verdadeiro Deus alimenta a humanidade, não se alimenta da humanidade. Eu amo a Eucaristia com todo o meu ser. Eu amo a Eucaristia com toda a minha existência. Não existe nada nesse mundo, fora o pecado, que me afaste da Eucaristia, que me afaste da Igreja Católica. Já recebi uma multidão de pedidos para ir para um monte de lugar, frequentar um monte de outras realidades, aonde não está a Eucaristia e aonde não está a Virgem Maria, eu não estou. Respeito a opção de cada um. A cada um foi dada a liberdade e respeito a forma como que cada um vive a sua liberdade. Na minha vida, aonde não está Cristo Eucarístico e a Virgem Maria ao lado dele, eu não vou. Respeito, mas eu não vou. É uma decisão minha. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.